Fala, turma. Estou fazendo um videozinho aqui rápido a respeito da zona de violino aí que a gente comentou, principalmente aí no último estudo enviado do Ibovespa lá no gráfico semanal. Recebi aqui uma dúvida do Marco Túlio, que está lá nos grupos, pedindo para explicar melhor o que seria essa zona de violino. Então, vou fazer um videozinho aqui rapidinho abordando esse assunto. De antemão, já adianto que esse assunto é um assunto relacionado a Fibonacci. Eu sou um cara que uso muito Fibonacci dentro do meu trade system, né? Um dos carros-chefes, médias móveis e Fibonacci, vamos dizer assim, são os dois principais indicadores aí duas principais ferramentas que eu uso dentro da minha forma de operar. Eu sou um cara adepto do Fibonacci clássico. Fibonacci clássico é aquele que respeita a proporção áurea ali de 61,8, usa também o 38,2, que também está dentro ali dos números ali de Fibonacci, daquela sequência, e acrescento também ali a região de 50%, que é a metade ali do movimento que está sendo feito o estudo, apesar do 50% não ser um nível presente ali na sequência de Fibonacci, né? Mas é uma região importante para mim, porque representa a metade do movimento. Mas o fato é que eu sou adepto do Fibonacci tradicional, níveis de retração 38,2, 50 e 61,8, tá? Essa questão da zona de violino que eu vou explicar nesse vídeo aqui, ela está ligada ali a uma técnica que é conhecida no mercado aí como Fibonacci, tá? Eu não sou adepto dessa técnica, nem vou entrar aqui muito especificamente sobre ela, porque eu nunca estudei, então seria até leviano da minha parte falar. Ela usa ali níveis diferentes, usa o 23, por exemplo, acho que é o 23, o 76, e tem essa questão do 11,8, o 111,8, que é uma adaptação aí que eu peguei do Fibonacci e trouxe para dentro do Fibonacci clássico, uma vez que a gente tem ali essa região como uma zona de violino, que seria basicamente para a gente aferir ali zonas de falso rompimentos, né? Falso rompimentos de pivô, ou seja, falso rompimentos de fundos e topos de mercado. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela e aí eu vou explicar aqui no gráfico do Ibovespa é, o que seria essa zona de violino. Então, botando aí na tela para vocês o gráfico do Ibovespa, deixa eu abrir aqui, então tá lá, Ibovespa aqui na tela, gráfico semanal, que é o gráfico que a gente tem observado aí nessas últimas semanas, uma vez que é o último movimento do Ibovespa, então rapidamente falando, Ibovespa aqui numa sequência ascendente, aí vem aqui, ó, subindo pela média móvel de 20, furou nesse impulso de baixa, a gente furou essa média de 20, então a gente veio para baixo da média móvel de 20, fazendo essa onda 1 aqui, ó, de impulso para baixo, rompendo a média de 20, deixou o fundo aqui, ó, nessa região dos 168 mil pontos, subiu no movimento de pullback para testar a média de 20, que estava vindo para cima como uma região de suporte, conduzindo a tendência terciária, furou ela para baixo, ela inclinou para baixo. No primeiro teste, de baixo para cima, sentiu essa região, e aí deixou um topo mais baixo que o topo anterior, então topo 1, topo 2, um mais baixo que o outro. Esse aqui é o fundo 1. Se eu tenho um novo impulso para baixo aqui, que seria a onda 3 do movimento, onda 1, onda 2, uma onda 3, se eu perco esse fundo aqui, eu vou estar fazendo, a partir do momento que eu perco esse fundo, um fundo mais baixo que esse, passo a ter topos mais baixos, fundos mais baixos, pela técnica da progressão de topos e fundos. Nesse momento que eu rompo esse fundo aqui e deixo um fundo mais baixo, eu passo a ter aqui, ó, topos e fundos descendentes. Isso aqui eu mudo a tendência que outrora foi uma tendência de alta, fazendo um zigue-zague para cima. Eu passo a ter aqui, pela progressão de topos e fundos, uma progressão descendente, uma reversão de tendência. E aí, aonde entra a importância dessa questão da zona de violino? Nesses movimentos de pivô, essa região aqui do 11,8, o 111,8, que a gente usa e chama isso aqui, toda essa zona, como zona de violino,
é uma região onde a gente pode ver um falso rompimento, ou seja, nesse caso aqui, como é um pivô de baixa, pode ser um falso rompimento desse fundo, ou seja, o preço pode fazer que vai mudar a progressão para descendente, mas bater aqui dentro dessa região e voltar para cima, fazendo um zigue-zague ascendente e falhando nesse fundo. E aí, essa forma de identificar essa região como uma região potencial para uma falha de fundo e ser isso aqui um falso rompimento, eu prefiro usar essa técnica do 11.8, do 111.8 de Fibonacci, porque usando essa forma de identificar falsos rompimentos, você está objetivando a análise técnica, ou seja, você está tirando aquela questão subjetiva que às vezes acontece na análise técnica. E eu sempre que eu posso objetivar a análise técnica, eu vou objetivar, porque eu gosto de ver o que a maioria das pessoas estão vendo. Porque qual seria uma outra possibilidade pela doutrina e pelos livros de análise técnica de identificar falsos rompimentos de fundo? A gente pode utilizar ali, o próprio John Murphy ensina ali no livro dele, você pode usar filtros de tempo, você pode usar um filtro de preço para identificar esses falsos rompimentos de fundo. O que seria filtro de tempo, Vitor? Por exemplo, eu tenho aqui o candle que vai fazer o rompimento desse fundo, que no caso seria esse candle 32, e aí usando um filtro de tempo, eu posso botar que eu preciso de pelo menos mais 2 candles dando sequência nesse candle 32 para acreditar no rompimento desse fundo. Então, eu precisaria esperar mais uma semana e depois precisaria esperar uma outra semana também dando sequência nesse candle que faz a perda desse fundo para acreditar que esse candle 32 aqui de fato fez o rompimento desse fundo. Isso seria o filtro de tempo. O que seria o filtro de preço, filtro? Filtro de preço seria um analista técnico chegar aqui e falar: eu só vou acreditar no rompimento válido se eu ver, por exemplo, aqui um movimento que se afaste desse fundo aqui pelo menos 3, 4% para baixo. Então, só a partir do momento que esse preço fizer aqui um candle fechando 4% abaixo desse fundo, que eu vou considerar esse fundo como perdido. Então, esse aí seria o filtro de preço. Mas usando filtros de tempo ou filtro de preço, seria uma coisa que, na minha forma de enxergar, ficaria muito subjetivo. Cada analista técnico poderia determinar: eu quero que feche 2 candles, eu quero que feche 3 candles, eu quero que feche 4 candles abaixo do fundo para eu considerar aquele fundo perdido. Eu quero que feche 2% para baixo, 3% para baixo, 4% para baixo. Fica uma coisa muito subjetiva. Quando eu uso o 111.8 ou 11.8 da técnica lá do Fibonacci, eu estou objetivando isso. Por que eu estou objetivando isso? Porque eu sei que muita gente usa isso. Então, a partir desse momento, eu gosto de utilizar esse 11.8 aqui, ou 111.8, como essa região para identificar as zonas de violino. Eu, por ser um adepto do Fibonacci clássico, eu não uso esse 11.8 no meu default, ou seja, no meu Fibonacci padrão, tá? Eu uso eles em movimentos específicos. Esse caso aqui do Ibovespa do gráfico semanal é um caso que eu botei esse 11.8 na tela e vim falando dele já há algumas semanas, que seria importante a gente observar essa zona dos 164 até os 168, e que o caldo só vai ficar feio mesmo, né? A gente perdeu os 164.700, que seria aqui o 11.8 desse impulso aqui para baixo, porque isso aqui é um pivô de contexto de gráfico semanal, alinhado em média móvel de 20. Então, eu sei que aqui tem média de 50, passando nessa região, média móvel também, para a gente entender a média móvel. É importante a gente entender que a média móvel não é uma região específica. Então, por exemplo, aqui, essa média móvel de 50 amarela está nos 168.900, mas a média ela não está aqui no 168.900, eu tenho que considerar isso aqui como uma região, então uma bandinha aqui para cima, uma bandinha para baixo. É importante a gente dar essa folga, não é um ponto específico, mas falando especificamente de Fibonacci, você usando esse 11.8 aqui, você está objetivando uma zona que vai te possibilitar identificar falsos rompimentos, seja de topo, seja de fundo. Então, olhando esse movimento aqui específico do Ibovespa do gráfico semanal,
Esse preço vindo para baixo desse fundo dos 168, mas parando aqui nos 164 e voltando a fazer um zigue-zague ascendente, eu estou dentro aqui da zona de violino que identifica falsos rompimentos. Nesse caso aqui seria uma zona de falso rompimento desse fundo aqui dos 168 mil pontos, tá? Então, essa questão aqui da zona de violino que você insere aí no Fibonacci, ela vai te possibilitar, por exemplo, se eu estou comprado em Bovespa numa carteira de longo prazo e quero estopar, se ele começar a fazer aqui um zigue-zague descendente, eu boto meu stop abaixo dessa zona de violino. Então, por exemplo, essa semana o preço bateu aqui. Se ele volta a fazer um zigue-zague para cima, eu não estopei ainda, justamente porque ele não perdeu a zona de violino. Se eu não usasse a zona de violino, ele já fechou abaixo do fundo anterior, que foi aqui no 168. Eu já estoparia a minha posição. E aí, se a partir da próxima semana eu começo a ter aqui um zigue-zague ascendente, eu caracterizo esse movimento dessa semana como um falso rompimento de fundo. E aí, se eu estopei minha posição aqui e ele volta a fazer um zigue-zague ascendente, vem aquela expressão, fui violinado, ou seja, eu estopei uma posição e depois ela voltou a andar a favor da direção que eu estava posicionado. Então, você utilizando essa região do 11,8, 111,8, ela vai te permitir evitar essas pegadinhas, essas armadilhas que muitas vezes aí o mercado faz. Tá? E aqui eu usei a própria ferramenta de retração de fibo para botar aqui a zona de violino e os próprios alvos aqui desse eventual pivô de baixa. Eu posso usar também a própria ferramenta de projeção, que seria essa ferramenta aqui em verde. Pego, ligo topo a fundo, tenho aqui os alvos, os objetivos de Fibonacci, e se eu quiser botar ali a região de violino, eu venho aqui, entro nas propriedades aqui da projeção de Fibo, venho em níveis, estou saindo aqui do zero, então é o 11,8, incluo ele dentro do meu estudo, boto o OK, vai aparecer aqui o 11,8 na minha projeção de Fibonacci, justamente aqui no mesmo objetivo. Uma vez que eu estou utilizando aqui esse movimento como meu movimento de origem para fazer o estudo, em laranja está a retração, com a zona aqui de violino, já as projeções aqui em rosa, utilizando a própria ferramenta de retração, que é esse fibo aqui em laranja. Mas se eu quiser usar a projeção de fibo, que é esse pezinho aqui, é esse verde, eu boto aqui a projeção. Aí são os 3 objetivos técnicos que eu uso lá do Fibonacci Clássico: 61,8, 100%, 161,8, e incluo aqui o 11,8, que seria a zona de violino. Então, basicamente, esse 11,8 é uma forma de você identificar regiões ali que podem acontecer falsos rompimentos de fundo ou de topo, e ele te seja ali uma maior segurança para você não cair nas armadilhas do mercado, quando ele faz que vai romper um fundo ou um topo e depois ele volta no sentido contrário. Tá? Então, essa é uma forma de você objetivar as regiões técnicas aí para você acreditar ou não num rompimento que o mercado esteja fazendo.